Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Chegamos a mais uma lição de jovens. Estamos na 11ª, na lição de número 11. Ela será ensinada no dia 15/3. Ela tem por tema, querido professor, a cura divina no ministério de Jesus Cristo. O texto do dia está baseado em Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Se você, caro professor, perceber, nós temos a agenda de leitura que é para lermos, estudarmos no decorrer da semana, cada dia de segunda a sábado. Mas antes de começar a aula no domingo, eu sugiro que faça uma oração, pedindo a Deus, ao Espírito Santo, que Ele lhe lembre aquilo que você estudou, conforme vamos fazer aqui. Senhor Deus, te agradecemos por mais esta oportunidade, que vamos falar da Tua Palavra através desta aula. Abençoe o querido pastor da igreja, o pastor presidente Roberto José dos Santos e a sua família. Ao querido superintendente, o evangelista Renato Torres Mou, e a toda a superintendência, a cada escola que neste momento está tendo a sua aula. Ajude a cada professor, seja com todos, em nome de Jesus. Amém. Convide Deus e Ele vai estar do seu lado. Para a gente caminharmos bem, de maneira comedida, eu queria sugerir a você a ler Isaías, capítulo 61, que diz assim, é do 1 ao 5 a leitura. Vamos ler apenas o versículo 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Deixe na sua mente essa palavra, restaurar os contritos de coração. Abra a Bíblia também em Lucas, capítulo 4, versículo do 16 ao 21. Lucas 4, do 16 ao 21. Que diz assim, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Aí vem o 17, versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Perceba que é o mesmo texto que Jesus está falando, que o profeta messiânico Isaías, messiânico porque foi o profeta que mais proferiu mensagens acerca do Messias. Perceba que é o mesmo texto, ele diz assim, o Senhor me enviou, me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. No texto de Isaías fala que ele restaurar, e aqui ele diz assim, curar, pois tem o mesmo sentido. Ele é o Deus que restaura e é o Deus que cura. Pois o tema da nossa lição é esse, a cura divina no ministério de Jesus Cristo. Então perceba que Ele é o Jesus que cura, o Jesus que restaura, o Jesus que cuida do coração do homem. Perceba também em Atos, capítulo 10, abra a Bíblia, por favor. Atos 10. E o verso 38.
como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Nazaré, a gente lembra muito daquele texto de Natanael, que ele diz, pode vir alguém bom ou alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe diz, vem ver. Jesus, conhecido como Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Perceba que o diabo oprimia e oprime, e Deus cura. Enquanto o diabo oprime, Deus cura. Esse é o Deus, caro professor e aluno da EBD, que você serve. Também se alegre comigo em Marcos, capítulo 16. Louvado seja Deus por tudo. Versículo 17 e o versículo 18, que diz assim, estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Não é no nome da pessoa, não é nós em nosso nome, não é no nome de Kelvin, não é no seu nome. Em meu nome, Jesus, ele é a pedra fundamental, ele é a rocha, ele é o nosso exemplo. Em meu nome, expulsarão demônios, glória a Deus, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se porventura beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. É a Bíblia, é o que Deus diz para a gente. Se colocarmos as mãos nos doentes, nos enfermos, nos acamados, eles ficarão curados. Foi o próprio Cristo que nos deu esta palavra. Perceba também, isto ainda é a agenda da leitura. É importante, semanal. Em Lucas 5, 12 e 13, acompanhe. Fala que um homem leproso, ele chega perto de Cristo e diz assim, um homem com lepra, vendo Jesus, postou-se ao seu rosto e rogou-lhe, dizendo, Senhor, se quiseres, tu pode me purificar. Um homem leproso, lembrando que o leproso, ele era uma pessoa excluída da sociedade. Ele tinha que andar na rua dizendo, afastem-se de mim, que eu sou leproso. Sou um homem acamado, sou um homem impuro. Mas no versículo 13, veja como o nosso Jesus, que tem a cura divina no seu ministério, veja como ele trata este leproso. Diz assim, e ele quem? Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Perceba que Jesus primeiro tocou e depois curou. Jesus poderia curar para depois tocar, mas ele tocou no homem ainda leproso e disse, seja limpo. E na mesma hora, a impureza daquele homem saiu, porque o toque de Cristo tem santidade, tem limpeza, tem salvação, tem restauração, tem mudança de vida. Jesus toca aonde ninguém toca, professor. Fique claro na sala que o Deus que essa classe serve, o Deus desta igreja, ele toca aonde ninguém mais toca. Que Deus é este? Como diziam os discípulos, que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, né? Então perceba também que ele quebra protocolos, ele vai além, ele vai muito mais além daquilo que pensamos e imaginamos. Também dentro da missão, Marcos capítulo 2, não feche a Bíblia, mantenha ela aberta.
O Espírito Santo está falando com você. 2, do 11 ao 12. Temos um exemplo aqui de um paralítico que está diante de Jesus. E Jesus diz assim: perdoado estão os seus pecados. E alguns que estavam ali arrazoavam em sua mente, questionavam e dizia: quem ele pensa ser para perdoar pecados? Na mente, perceba que eles estavam questionando Jesus na mente. Mas o Jesus que a gente serve, ele conhece a palavra falada e conhece ainda a palavra na mente. Veja que Deus é esse. Aí ele sondou a mente e disse assim: para que vocês saibam que eu tenho poder na terra, eu digo a este homem: levanta e anda. O que é que a gente aprende? Que primeiro Jesus cura a alma, cura dentro, resolve as coisas que estão aqui dentro e depois ele coloca o seu milagre para fora. O Deus que a gente serve é assim, trabalha de dentro para fora. Glória a Deus por tudo. Então a gente chega, queridos irmãos, ao primeiro tópico da nossa lição, deste assunto tão importante para nós jovens. Perceba que o primeiro tópico é a origem da natureza, a origem e a natureza das enfermidades. Quando teve a enfermidade? Quando se iniciou as doenças dentro da humanidade? Será que foi de alguns anos para cá? De alguns séculos para cá? Quando teve início? Será que o mundo já veio com as enfermidades? Será que as doenças estão no pacote do mundo? A Bíblia nos fala sobre isso. No primeiro subtópico temos a origem das enfermidades. E para a gente entender, as enfermidades, elas se deram origem mediante a desobediência do homem. Deus, ele fez o mundo perfeito. Ele nos deu o melhor do que há. Deus não nos deu algo pela metade. Deus não nos deu o mundo com enfermidades. Mas o homem na desobediência, o homem na busca por si, orgulhosa. A Bíblia diz em Romanos 6:23 que o pecado leva à morte, que a consequência dessas atitudes, então de uma maneira infeliz, de uma maneira desestruturada, a doença entra na terra. E perceba que em Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz que Deus tem coisas boas para nós, mas o homem pecou, o pecado veio, e com isso a consequência das enfermidades e a morte. Então, primeiro, Deus não nos deu um mundo com pecado. Nós escolhemos pecar e a consequência veio as enfermidades. E por isso que há muito entre vós enfermos, entre nós doentes. E a Bíblia diz, no segundo subtópico, lembrando, caro professor, seja o mais transparente na sua aula possível, interaja, tire dúvidas, converse com o seu povo, para que seja esclarecido tudo que Deus colocou no seu coração. Segundo subtópico, fala sobre a enfermidade no corpo. A enfermidade no corpo, elas são mais conhecidas por serem visíveis, por estarem à nossa visão. Mas não é correto afirmar que enfermidades específicas são originadas de pecados individuais. Não é correto eu afirmar que toda doença é por causa de pecado. Se lembra de João, capítulo 9, do 1 ao 4, o cego de nascença? Aí alguém disse assim: Jesus, os discípulos tinham essa dúvida, os que caminhavam com Jesus. Disse: Jesus, quem foi que pecou? Ele, para que lhe acontecesse isso, ou seus pais? Jesus disse: olha, não foi nem ele, nem os pais.
Mas há um propósito maior. Eu me compadeço dele. A Bíblia diz que Jesus curou aquele homem e a sua enfermidade não era de cunho de pecado individual. Se lembra de Jó? Mais um exemplo para nós nesse segundo tópico, capítulo 2, versículo 7, que a sua enfermidade era de origem satânica. A Bíblia diz que Deus falou quando estava reunido com seus filhos, o diabo se apresenta diante de Deus e diz assim, e Jó? Deus disse assim, tu viste Jó? Ele disse, Senhor, o Senhor o cercou de bem. E Deus permite que ele toque nos bens. Depois ele volta e ele diz assim, viste Jó? Ele disse, me permita tocar nele. Deus permite. E a Bíblia diz que Jó, em meio ao caos da sua vida, em meio às chagas malignas que o cercava, a Bíblia diz que o hálito de Jó era tão ruim que a sua esposa o se afastava dele. Mas ele disse, nu eu vim do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o Senhor para sempre. Mais à frente ele diz, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Veja aqui, o homem está tomado de chagas, caro professor. O homem está cheio de enfermidade. O homem perdeu 10 filhos. O homem perdeu bens. Mas ele está dizendo assim, tudo que Deus me deu eu sou grato. Seja coisas boas, seja a meus olhos coisas ruins, seja bênção, seja prova, eu sou grato ao Senhor. Então perceba que não é correto eu afirmar que toda enfermidade é por causa do pecado. Vamos ver mais alguns exemplos. Mefibosete, em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, diz que a sua ama está com ele no braço, ele cai, quebra as pernas, é levado para um lugar que a gente conhece por nome de Lodebar, e ele lá naquele lugar, ele se torna um aleijado. Ele se tornou um aleijado, mas não foi por pecado dele, foi um ato inconsequente de alguém que o levava, que não conseguiu, derrubou ele, quebrou as pernas e o menino ficou aleijado. E perceba que quando o rei Davi, lá na frente, chama o seu servo por nome de Ziba, e disse, Ziba, tem alguém da casa de Saul, de Jonatas, para que eu use de bondade, de benignidade, de benevolência. Ziba diz assim, olha rei, tem um, mas, porém, todavia, ele é aleijado. Veja, pegando a doença dele como pretexto. Se ele é aleijado, rei, ele não serve para estar na presença do rei. Mas o Deus que a gente serve, ele vai além da medicina. Ele disse assim, chama Ziba, e a partir de hoje ele se sentará e vai comer à mesa do rei. Veja que Deus maravilhoso. Então o pecado, a enfermidade, ela não pode ser apenas direcionada a pecados. Desta forma, não é justo dizer que doenças graves e agressivas seriam necessariamente castigos divinos. Tem pessoas que dizem isso, professor. Está vendo aquela pessoa com uma doença grave que está matando ela? É pecado. Tem coisa encoberta. Não é justo a gente dizer isso. Que é castigo divino. As múltiplas origens de algumas doenças, sejam físicas, devem se levar, todavia, a uma vida de comunhão. Devemos levar a várias origens de doença, mas devemos levar uma vida de comunhão com Deus, de intensa intimidade com Ele, para que possamos permanecer firmes no dia mau. Em Efésios 6:3 diz,
permaneceis firme no dia mau, porque o dia mau vem para todo mundo. Um dia estamos bem, no outro dia estamos doentes, no outro dia estamos bem, mas temos que ter intimidade com Deus, para no dia mau possarmos sobreviver em Cristo. E se padecermos aqui na terra e morrermos, sabemos que um dia com Ele nos encontraremos na glória. Porque o mais importante não é as coisas desse plano. O mais importante é Deus, é a salvação, é o céu em nossa vida. Então, a Bíblia, ela fala de tudo. Existem enfermidades na mente, pessoas com problemas na mente. A Bíblia, ela não é um manual de psicologia, mas o nosso Jesus é o psicólogo de todos os psicólogos. E ela é muito menos está preocupada em relatar quadros psicopatológicos de modo detalhado. No entanto, há vários textos e episódios que apontam pessoas com problemas psíquicos. A Bíblia nos mostra, no caso Amon, filho de Davi, que teve um desejo compulsivo pela sua irmã Tamar, a ponto de pegar ela forçadamente, se deitar com ela. E depois de fazer aquele ato absurdo de estupro de sua irmã, ele pega ela e a joga fora. E ela diz: Amon, esta sua atitude de rejeição ainda foi pior do que a primeira. Perceba como a Bíblia já nos mostra pessoas com problemas, pessoas que dão vazão e o diabo entra, pessoas que fazem maldade, mas servimos a um Deus que está pronto para quebrar os grilhões na nossa mente, na mente. Não permita, deixa eu abrir um parênteses, não permita que o diabo tenha acesso à sua mente. Guarde a sua mente no Senhor. Não permita que ele ganhe espaço. Não alimente a carne em você. Seja alguém cheio de Deus. Já dizia a minha mãe, caro jovem, adolescente, caro amigo, professor, já dizia minha mãe que a mente vazia, ela é a oficina do diabo. Então guarde a sua mente. Bote a sua mente em Cristo Jesus e Ele vai cuidar de você. Então a gente fecha de maneira muito resumida. Você pode abrir mais esse primeiro ponto dentro da sua sala, dentro da classe. Este primeiro ponto sobre a natureza das enfermidades do pecado. A natureza das enfermidades que foi o pecado. Segundo tópico, a cura divina como parte da salvação. Nós temos o exemplo, um terrível caso de uma doença incurável, salvação e restauração física, ainda que no Antigo Testamento, para tornarmos como analogia daquilo que Jesus fez no Novo Testamento, é do comandante, o rei da Síria, Naamã, em 2 Reis, capítulo 5 e versículo 1. Perceba que Naamã, ele tinha uma lepra, tinha esta enfermidade, tinha uma doença incurável, mas uma jovem falou para sua esposa falou para ele creu, e ele mergulhou no Rio Jordão. Ele ainda ficou em dúvida, disse assim: no Rio Jordão tinha rios melhores para eu mergulhar. Por que não Rio de Damasco? Por que não? Aí o seu servo disse: não, meu senhor. Se fosse uma coisa mais difícil, o senhor não faria? Se é para mergulhar no rio, mergulha, homem. E a Bíblia diz que Naamã mergulhou no rio, nas águas turvas, escuras, mas ele não voltou da mesma maneira. Ele mergulhou ímpio, mergulhou incrédulo, com a fé assim: vou mergulhar,
Mas a Bíblia diz que quando ele volta, ele conheceu o Deus de Eliseu, o Deus da menina, da jovem, o Deus da jovem, o seu Deus. Pessoas vão conhecer o Deus que você serve, caro professor. Você que está assistindo essa aula, creia no Deus que você serve. Ele mergulhou 1, 2, 5, 7 vezes. Quando se levantou a Bíblia, vê como a Bíblia é maravilhosa. Diz que a pele dele estava que nem de bebê. Não tinha nem marca, tinha nem sinal de que aquele homem era leproso. Vê que Deus é esse que a gente serve. Quando ele faz a obra completa. Maravilhoso é o Senhor. Então, o nosso subtópico diz assim: Naamã e seu mergulho na fé. Mergulhou de cabeça, deu frecheiro, creu. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra. Ele creu. E detalhe, quando ele está conversando com Eliseu, ele disse: olhe, me perdoe, se porventura lá na frente, quando o meu rei, ele for se prostrar ao Deus dele, ele se apoia em mim para se curvar. E em algum momento eu vou me prostrar, mas eu não vou me prostrar a Dagon. Eu não vou me prostrar aos deuses dele. Quando eu dobrar meu joelho, vai ser ao Deus de Israel, ao Deus de Eliseu. Creia que haverá salvação em nome de Jesus. Diga lá na classe, professor. Diga que o Deus que a gente serve, ele é o que cura o homem e salva o homem. A salvação, segundo ponto deste segundo tópico, a salvação e restauração da saúde. Aqui temos alguns textos, como em Mateus 9:22, não vou ler, em Marcos 10:52, em Lucas do 17 do 15 ao 19, alguns registros de curas, de salvação, mas não nos mostra que Jesus curava, mas ali não houve a questão da salvação da alma. Foi apenas a salvação das enfermidades, das mazelas, das dores, das agonias. Porque existem pessoas que só querem a cura. Infelizmente, em nossos dias, em nossos meios, em nossos trabalhos, vem pessoas que só vêm atrás da cura. Querem apenas ser curado. Querem apenas um milagre, uma intervenção divina, uma providência. Mas existem pessoas que dizem: Senhor, eu estou enfermo, mas eu te amo, porque eu vou adorar na bênção e na prova. E neste segundo tópico aqui vai deixar bem claro que existem casos que pessoas só receberam a cura física, a cura no corpo. E também existem pessoas que receberam a cura física no corpo e a cura na alma, no espírito, por Deus foram tratadas. Também outra coisa que vale destacar neste segundo tópico, e a lição está bem clara: como deve o salvo cuidar de sua saúde. É importante cuidar. Não é porque Jesus cura que eu vou correr atrás de enfermidades, não é isso? Não é porque Jesus cura que eu não vou cuidar do meu corpo. Tem muitas pessoas doentes em nosso meio, que não foi o diabo, não foi a pessoa que não se cuidou, não cuidou do templo. Irmão, jovem, cuide do seu templo, do templo do Espírito Santo, do seu corpo. Viva uma vida saudável, que glorifique a Deus, agradável ao Senhor. Viva uma vida de atividades físicas. Tenha uma rotina no seu dia a dia. Cuide da alimentação. Como a lição é de jovens, cuidado no comer besteira. Que Deus te livre de algumas coisas na praça de alimentação. Meu Deus, glória a Deus. Então, professor, que fique claro isto para todos nós. Devemos cuidar tanto da parte espiritual como do nosso corpo, para que possamos viver mais e viver bem. Não é apenas viver.
Tem pessoas que vivem, mas vivem acamadas, no leito. Mas é viver e viver bem, com saúde. Glória ao Senhor Jesus. Permita vir esta folha. Então, no terceiro tópico, ponto, temos Jesus cura os enfermos. Nós já estamos seguindo para o final. E eu já fico com um sentimento de saudade de você. Que Deus lhe abençoe grandemente. Jesus cura os enfermos. Perceba que o Jesus que a gente serve, professor e aluno, caro você que está assistindo, você que está aí, que é um dos nossos seguidores, tanto na página, no YouTube, no Instagram, no Facebook, você que está sendo um dos nossos seguidores, acompanhando, perceba que toda vez que Jesus se encontrou com os enfermos, ele curou. A Bíblia diz que Jesus se encontrava com pessoas que estavam levando os mortos, ele ressuscitava, porque Jesus é assim. Se ele encontra o enfermo, ele cura. Ele entrou na casa da sogra de Pedro, estava doente, ele disse assim, eu repreendo a enfermidade, curou a sogra de Pedro, ela recebeu a saúde. Então, a dedicação e a cura dos enfermos, de Jesus aos enfermos, não foi uma coincidência, mas parte de um plano eterno. Perceba que Jesus se dedicava ao máximo a curar os enfermos. Era uma dedicação, era notório esta dedicação dele, porque isso fazia parte do plano de salvação. Não é coincidência. Cristo nunca trabalhou com coincidência. Não foi coincidência ele abrir o texto em Isaías 61. Não foi coincidência ele chegar na beira da praia e encontrar Pedro, que se tornaria apóstolo, futuro pastor da igreja. Não foi coincidência Jesus encontrar você. É um plano eterno, é salvação, é escolha, é chamado, é projeto, é seleção de Deus para a sua vida. Então não é coincidência ele salvar, ele curou muita gente. Tinha pessoas que tocavam na orla, era curado. Tinha pessoas que ele cuspia no chão e era curado. Tinha pessoas que gritavam, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele dizia, o que é que tu queres? Eu quero ver. Veja. Tem pessoas que estavam com muitas e muitas enfermidades. Se eu for falar, a gente vai passar o dia todo. E ele curou. Porque para ele não tem enfermidade incurável. Para ele não. Para mim, meu Deus, às vezes eu tenho uma gripe, eu fico morrendo dentro de casa, quase não saio. A gente homem, me permita, já que é um assunto classe de jovem, a gente homem é mais mole do que as mulheres. As irmãs sabem disso, a gente tá com uma dorzinha, fica... As mulheres não, as mulheres com tanta coisa, faz tudo. Dizia, a gente homem é mais molezinho em relação a isso. Mas perceba que Jesus não tem isso. Jesus não tem enfermidade difícil, ele é o Senhor que cura todas as enfermidades. E outra coisa, neste ponto também diz que naquela época, Jesus era a única resposta para algumas enfermidades. Existiam enfermidades que hoje, naquela época, não tinha assistência médica que tem hoje. Hoje podemos ir para um médico, hoje temos alguns tratamentos, mas naquela época, 2000 anos atrás, não tinha plano de saúde. Não tinha esses sistemas de saúde que temos hoje. Não tinha médicos. Era uma coisa muito, muito mística, agnóstica, uma coisa muito assim. E Jesus era a única saída para eles. E Jesus é a única saída para eles e é para nós. Existem pessoas que estão dizendo, o médico já disse, não tem mais jeito. O médico disse, se acabou. Agora é só esperar o dia da morte, mas a única saída é o Jesus desta igreja. Se alegre, professor, caro aluno, você dirigente de escola bíblica dominical, você obreiro da congregação, você irmão do Circo de Oração, membro de Abreu e Lima, se alegre. Jesus é a sua saída. Te alegra na terra, vaso. Deixa Deus trabalhar. Deus é contigo.
Perceba, jovem, que ainda hoje existem, quando envolve essa questão de cura, pessoas que são, como é que eu posso dizer aqui? Vou lhe dar uma palavra. Pessoas que são estelionatários da fé. Pessoas que usam a cura para ganhar dinheiro, fazem rituais, fazem coisas para ser curado, mas não. O Deus que a gente serve está dizendo, creia no Senhor Jesus Cristo e eu vou salvar você, tanto das enfermidades da alma como do espírito. Meus amados irmãos, graças a Deus, chegamos ao final da nossa aula e com muita alegria em nosso coração queremos agradecer ao Senhor Jesus por ter nos guiado dentro das linhas, dentro dos tópicos, dentro da palavra, e por Deus fomos muito alimentados. Eu quero agradecer ao pastor da igreja, o querido pastor Roberto José dos Santos, nosso presidente, pelo apoio à EBD, pelo apoio a nós, os jovens, para estarmos sempre fundamentados na palavra. Agradeço ao superintendente da EBD, o evangelista Renato Torres, que Cristo lhe abençoe, meu amigo, e toda a superintendência. Eu quero agradecer a toda a equipe de comunicação de nossa igreja, que tem se apoiado incansavelmente. Deus te ajude, ajude a todos vocês. Eu quero agradecer à EBD, às escolas, aos dirigentes, aos professores, aos alunos, aos membros, a todos. Continue firme, guiando-se no caminho do Senhor. Eu quero deixar um texto para nossa meditação, com muita alegria na nossa alma, baseado no nosso tema de hoje, Isaías 53:4. Não vejo outro texto melhor do que este. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Meu muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.